Olá, boa tarde a todas e todos. Meu nome é Luciana Santos, tenho 26 anos e moro na cidade de São José de Ribamar, mais precisamente em uma comunidade chamada Vila Rosiana Sarney. Eu moro lá desde quando eu tinha 1 ano de idade. São José de Ribamar não é diferente de muitas cidades do interior do Maranhão. Também tem muitos desafios a ser superados, referente à educação, saúde, segurança. Bom, eu nasci em São Luís, porque a minha mãe ela saiu do interior do Maranhão para ir para a cidade, para a capital, com o intuito de estudar e trabalhar. Só que quando ela chegou na cidade, ela conheceu meu pai, e lá eles começaram a namorar. E desse namoro surgiu uma gravidez indesejada, que no caso sou eu, né? E a minha mãe, eu lembro que ela contava que ela pensou na questão do aborto, porque uma gravidez na adolescência não deve ser fácil. E ela tentou, só que aí foi uma tentativa que não deu certo. E por isso que eu estou aqui hoje para contar um pouquinho da minha história para vocês. Na minha comunidade, é cultural que quando alguém engravida, tem que casar. Então, por esse motivo, a minha mãe e o meu pai se juntaram e começaram a constituir família. Depois do meu nascimento, 2 anos depois, nasceu a minha irmã e, em seguida, o meu irmão. Eu lembro desde a infância que não foi fácil para os meus pais sustentarem 3 crianças, porque precisava vestir, alimentar, educar. E os 2 sempre trabalharam. E eu lembro que um fator que determinou deles não terem o 4º, 5º ou 6º filho foi as condições financeiras que, na época, eles não tinham. Pois a minha mãe, já com 19 anos, já tinha 3 filhos para cuidar. Por causa da história da minha mãe, eu tinha medo de vivenciar o que ela passou, engravidar na adolescência. Só que, na minha família, a questão de namorar, de falar sobre sexo, de relacionamento, era um tabu. Então, a gente não conversava sobre isso dentro de casa. E aí, a única coisa que eu sabia é que eu não podia fazer nada de errado, mas eu não sabia o que era esse algo de errado. E eu sabia que a minha mãe engravidou na adolescência e, por conta disso, ela passou vários perrengues. E aí eu, a adolescente, a única forma que eu encontrei para evitar uma gravidez na adolescência foi não me relacionar com outras pessoas. Então, eu passei boa parte da minha adolescência sem namorar, porque só o medo de pensar que eu poderia engravidar na adolescência me aterrorizava. É necessário que as meninas elas possam ter acesso, desde cedo, sobre a questão dos direitos sexuais e reprodutivos, para que essas meninas elas possam alcançar outros patamares, para que elas possam mudar suas realidades. Né? Porque, caso contrário, quando isso não acontece, a vida de uma mulher ela pode ficar limitada a uma vida sofrida. Então, se as meninas, desde cedo, tiverem acesso a essa informação, elas conseguem superar várias questões. E quer ver como eu vou evidenciar isso? Eu vou contar outra história também da minha família para mostrar como isso acontece. A minha avó ela teve mais filhos do que a minha mãe. Ela teve 14 filhos. E a vida da minha avó não foi difícil simplesmente pelo fato dela ter 14 filhos, mas sim porque ela também, por ser mulher, passou por alguns tipos de violência. Minha mãe ela contava que o início do casamento com meu avô e minha avó foram complicados para minha avó, por conta que minha avó também engravidou na adolescência, e aí, por conta disso, meu avô ele tinha alguns casos extraconjugais, né, que era considerado natural, um homem ele pode. Só que a minha avó ela não podia jogar tudo para o alto e dizer assim, já chega, não quero mais continuar, porque é aquela história. Agora você casou, você vai viver feliz ou infeliz para sempre. Então, essa era a opção da minha avó. E ela, além de ter filho precoce e sofrer, não ter um parceiro que não a respeitasse, foi uma forma dela vivenciar essa violência. E essa violência, ela é vivida até hoje por mulheres que estão ao meu redor, né, que são da minha geração.
E eu estava a um passo de também seguir essa trajetória da minha avó e da minha mãe, porque eu não tinha acesso às informações sobre direitos sexuais e reprodutivos. E aí eu torno a frisar, a única coisa que eu sabia, enquanto adolescente, é que eu não podia fazer algo de errado. Só que na minha cabeça, algo de errado são muitas coisas. E aí, enquanto adolescente, eu não imaginava cursar um ensino superior, por conta que não era um sonho. Outras meninas também não tinham esse sonho. Inclusive agora, em 2018, muitas meninas não se veem, né, sendo independente, conseguindo uma graduação, tendo uma profissão. E isso tudo não é por conta porque as meninas elas não são estimuladas a sonharem, porque se limita o poder e o potencial que uma menina ela pode desenvolver. E assim, a minha vida, a minha trajetória, ela tomou um outro rumo quando eu fui convidada para participar de um projeto chamado PDC, que era o Plano de Desenvolvimento Comunitário. E foi a primeira vez, com 16 anos, que eu tive a oportunidade de ter acesso a essas informações. A questão de protagonismo juvenil, sobre direitos. E, a partir daí, eu comecei a me envolver em movimentos, em fóruns, em conferências, voltado para a área da criança e do adolescente. Então, isso mudou a minha vida, né? Alguns anos depois, a Plan trouxe uma outra proposta para a comunidade onde eu moro, que é o projeto Futebol Feminino. Esse projeto específico, ele iria ser desenvolvido com ações voltadas para o esporte e oficinas socioeducativas. Porém, para ele ser executado, era preciso de voluntários para contribuir com as atividades do projeto. E aí, ninguém topou ser voluntário, porque as pessoas, principalmente os homens, para ser técnico, queria ter algum recurso financeiro em troca. Só que aí foi quando eu me voluntariei para ser técnica comunitária de futebol. Logo eu, que não sabia nada de futebol, não entendia, não assistia a jogo. Então, assim, mas o porquê que eu fiz isso? Eu fiz isso por conta que a experiência que eu vivi, o acesso à informação sobre os meus direitos foi fundamental para que eu pudesse ter uma outra visão. Então, não seria aquilo que ia impedir que as meninas da minha comunidade também teriam essa oportunidade. Então, por esse motivo, eu virei técnica voluntária. E, sabe, as temáticas que são desenvolvidas, que são trabalhadas dentro dos projetos, a gente não tinha acesso na escola, na família. Então, o único lugar que a gente tinha acesso era dentro dos projetos, que a gente se sentia à vontade para discutir, para falar. Era como se a gente se encontrasse no projeto. E aí, a partir disso, o quanto que é importante se incentivar o potencial de uma menina. Na minha família, por diversas vezes, os meus pais barraram a minha ida para as oficinas socioeducativas. Por quê? Porque eles consideravam perca de tempo, porque em casa sempre tinha muito trabalho doméstico para fazer, e por eu ser menina, era minha responsabilidade. Mas, assim, sabe, eu nunca dei trela, então eu ia assim mesmo. Eu ia para as atividades do projeto porque eu me sentia bem. E aí, graças à minha teimosia, né, a participar das oficinas, porque era um lugar que eu estava tendo acesso a essas informações, eu pude conseguir também outras coisas, me desenvolver pessoal e profissional. Foi aí que eu comecei a ser voluntária pela Plan e também em projetos dentro da minha comunidade. A minha história ela tinha uma grande possibilidade de ser como a da minha avó e da minha mãe. Por quê? As estatísticas elas evidenciam isso. Na minha cidade, por exemplo, a cada 6 pessoas que concluem o ensino fundamental, apenas uma chega ao ensino médio. E eu fui uma dessas pessoas que consegui concluir o ensino médio. E, agora, no ano de 2018, eu também concluí o curso de nível superior, sou bacharel em serviço social. E, para mim, foi uma grande conquista. Por quê? Porque, desde a época da minha avó até a minha geração, eu sou a primeira mulher da minha família que tem um nível superior, né? E, assim, pode ser uma possibilidade para as outras gerações que estão a caminho. E isso foi muito importante. Então, eu fui contra as estatísticas, porque também as estatísticas elas apontam que a cada 300 pessoas que concluem o ensino médio, apenas uma chega ao nível superior. E se nós fôssemos analisar
a questão das mulheres ocupando esses espaços, provavelmente essas estatísticas elas ainda iam ser menores. Mas o porquê que isso acontece? Será que acontece porque nós mulheres somos menos capazes? Não. Isso acontece porque ninguém diz para as meninas que elas podem sonhar, que elas podem conquistar o objetivo delas. Eu mesma, enquanto menina, o meu sonho era concluir o ensino médio sem engravidar, porque era o que as pessoas que estavam na minha realidade conseguiam. Então, para mim, concluir o ensino médio era tipo o último nível de um jogo, já era sair ganhando. E com a participação em projetos, teve toda essa mudança, contribuiu para o meu desempenho. Mas só que eu consegui perceber essas questões por conta que eu aprendi que eu podia me relacionar com alguém desde que eu tivesse acesso às informações sobre saúde, sobre anticoncepcionais, sobre os direitos sexuais e reprodutivos, que muitas das vezes são negados para as meninas, né? Então, eu tive a possibilidade de concluir o ensino médio, de concluir a faculdade, de ter uma profissão. Hoje, eu trabalho na Plan Internacional, eu sou educadora social e desenvolvo projetos para meninas, e para além das atividades da Plan, eu continuo sendo voluntária na minha comunidade, que é na Associação de Pais e Amigos Reviver. Mas o porquê que eu faço isso? Eu faço isso porque, algum tempo atrás, algumas mulheres também inspiraram e acreditaram no meu potencial enquanto menina. Então, por isso, eu continuo o ciclo de que outras meninas elas podem, sim, conquistar os objetivos de vida delas, elas podem, sim, sonhar. Por quê? Para que essas meninas elas percebam que não é necessário elas seguirem a trajetória das gerações passadas, para que elas percebam que não é para viver à sombra de um homem, para que elas percebam que, sem o acesso à informação, o quanto que isso vai ser prejudicial, para que elas percebam, as meninas e as mulheres, que elas podem ser o que elas quiserem, e que elas podem chegar até o objetivo delas, assim como eu cheguei. Essa é a minha história, quero agradecer por vocês escutarem. Muito obrigada.